daquele que é sobre todos os nomes, o Senhor nosso Deus. Meus amados, naturalmente que Deus está conosco, na pessoa do seu Espírito Santo. Ele está presente. O ambiente está gostoso, nós estamos sentindo a presença do Espírito Santo. Às vezes eu não entendo bem porque é que algumas pessoas preferem ficar em casa do que vir à casa de Deus. Mas cada um é responsável diante do Senhor nosso Deus pelas suas ações. Esta noite eu gostaria de falar com os irmãos sobre o tema As marcas de Cristo em nós trazem proteção para a nossa vida. Quando nós naturalmente fomos transformados, fomos lavados pelo sangue precioso de Cristo Jesus, passamos a ter uma proteção maior, maravilhosa, gloriosa em Cristo Jesus nosso Senhor. E por isso nós temos que nos aperceber da grande bênção que já temos em Cristo Jesus e continuamente dar graças a Deus. O irmão quer dizer amém e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. O apóstolo São Paulo, ele fala lá aos Gálatas, capítulo 6 e verso 17, diz assim: desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Noutras palavras, o apóstolo São Paulo estava expressando alguma segurança, ou uma segurança total, eventualmente, conhecendo nós como conhecemos a fé do apóstolo São Paulo e o compromisso do apóstolo São Paulo com Deus, ele se sentia protegido. Que ninguém o molestasse, porque ele não ia resolver o problema com as suas próprias mãos. Ele não ia exercer vingança. Deus estava com ele. Que maravilha é nós podermos sentir esta proteção, podermos sentir esta segurança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Será que nós podemos nos expressar tal como São Paulo se expressou? O crente em Jesus deve ter e trazer sobre a sua vida espiritual marcas simbólicas, as quais farão a diferença em sua vida. Embora espirituais, as marcas que falo são um reflexo da nossa identidade com Jesus. Todo crente recebe as marcas de Cristo assim que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. E nós vamos falar um pouco sobre estas marcas. Naturalmente que não vão ser palavras minhas, vai ser a palavra de Deus. Versículos da Bíblia que nos vão deixar perceber e entender a importância destas marcas em nós. Paulo deixa em suas palavras uma grande lição. Ele se orgulha das marcas que carrega sobre si, marcas adquiridas com o passar do tempo. Vai crescendo a maturidade, a presença de Deus nas nossas vidas. Depois de tanto sofrer por amor a Cristo, marcas que o identifica como um servo fiel, mas não feitas por ele mesmo, nem com o seu consentimento. Eram marcas não só na carne, mas que estavam impregnadas em sua alma. E veja dois aspectos importantes aqui, relacionados com estas marcas. Primeiro, sofrer por amor a Cristo. E depois, este sofrimento gera o crescimento na fé. Os irmãos sabem, a Bíblia diz, lá aos Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4, que o sofrimento gera a experiência. E a experiência, naturalmente, que traz a esperança. Por isso que nós temos uma esperança viva nas nossas vidas, porque temos experimentado Jesus
Ele tem salvo as nossas almas. E agora estamos aguardando aquele dia quando vamos ser tirados daqui e levados para a glória eterna. As marcas de Cristo em nós seriam marcas adquiridas verdadeiramente pelo amor a Cristo, através do sofrimento, das aflições e de uma vida espiritual com Ele. Não chore muito quando você, eventualmente, está passando por uma tribulação, está passando por uma aflição. Pode ser uma aprovação da parte de Deus para te tornar melhor, mas se você permanecer ligado ao Senhor nosso Deus, sendo eficiente na forma como serve ao Senhor, na forma como louva o seu nome, continuando a andar nos caminhos do Senhor nosso Deus, eu quero dizer-te que esse sofrimento vai passar. E você vai voltar a sentir a mão de Deus sobre a sua vida e as bênçãos do Senhor, o grande livramento que vem para aqueles que permanecem fiéis sempre diante do Senhor nosso Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 4, nós lemos: antes como ministros de Deus, os servos do Senhor, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Esta palavra, naturalmente, que é boa para os pastores, para os líderes da igreja, mas ela é boa de uma forma geral, para todo o crente em Jesus, salvo, remido, feito nova criatura em Cristo Jesus. Então, Deus, através do apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala da necessidade de nós nos tornarmos recomendáveis em tudo. E depois ele se expressa, especificando melhor este tudo. Paciência nas aflições, o que não é muito fácil, não é verdade? Quando tudo vai bem, é por vezes fácil nós termos paciência, e mesmo assim, a paciência é um dos grandes problemas da nossa vida. A longanimidade é uma das manifestações do fruto do Espírito Santo. Nós crescemos na paciência, naturalmente, santificando as nossas vidas, vivendo na presença de Deus. E como eu já disse, não é só quando as coisas nos estão correndo de feição, é especialmente no dia da aflição, no dia da tribulação, no dia do problema, no dia das necessidades, no dia das angústias. Os irmãos sabem que nós estamos passando por esta crise e também os crentes têm sido afetados por esta crise. E alguns estão passando necessidades. Alguns têm necessidades, mas continuam com Deus. Continua firme e fiel na presença do Todo-Poderoso. Continua procurando fazer aquele sacrifício de louvor, para que a alegria do Senhor, que já está aí, o gozo do Senhor, possa encher o teu coração e você possa ir de vitória em vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão quer dizer amém e glorificar o nome do nosso Deus? As marcas de Cristo, elas são espirituais e nos deixam parecidos com Ele. O irmão quer ser parecido com o Senhor nosso Deus, com o Senhor Jesus Cristo, precisa ter estas marcas na sua vida. E claro que, para isso, nós temos que viver, andar na presença do Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, ainda hoje estava vindo aqui no culto, já ouvi alguém dizendo: Jesus, tu és lindo. E ele é mesmo lindo. Os irmãos sabem qual é a grande beleza do Senhor Jesus Cristo. Não é que ele tenha os olhos azuis e o cabelo louro, e seja alto, bem eloquente, sem barriga, enfim, um atleta musculoso, etc.
Não, a beleza do Senhor Jesus Cristo não é fundamentalmente essa. Ele deve ser lindo, eu nunca o vi, mas ele deve ser lindo também exteriormente. Mas a grande beleza do Senhor Jesus Cristo é uma beleza interior. Ele é puro, Ele é santo, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é beneficente, Ele está sempre procurando ajudar. Ele ama a todos nós com amor divino. Aí está a grande beleza do Senhor Jesus Cristo. E Ele realmente é lindo. E nós devemos desejar, nós devemos querer nos parecer com o Senhor Jesus Cristo. Não tão em termos físicos, em termos de aparência espiritual, mas fundamentalmente em termos da sua beleza interior. Os irmãos sabem, alguns problemas de casamentos é esse mesmo. É que as meninas querem aquele príncipe encantado. Olhos azuis, cabelo louro, atleta, musculoso, com uma boa posição. Mas, irmã Eliana, eu acho que as meninas tinham que se preocupar mais era com a beleza interior. E às vezes elas se descuidam nessa área e olham para o aspecto exterior. E depois casam e ficam desapontadas e ficam desiludidas. Porque aquilo que realmente funciona é mais a beleza interior do que a beleza exterior. A beleza exterior, ela passa e passa rapidamente. Mas a beleza interior, ela dura e perdura para todo o sempre. Irmão, quero dizer amém, glorificar o Senhor. Não é viver, amados irmãos, nós temos que saber viver e estar naturalmente impactados com a verdade que leva para o céu, que leva para a glória. Eu já falei aqui aos irmãos, e naturalmente que uma coisa que nos deixou muito tristes, principalmente aqueles que são pais, foi esta desgraça que aconteceu ali em Newton. Mas eu garanto aos irmãos que se as pessoas tivessem um compromisso maior com Deus, se as pessoas procurassem incutir no coração dos seus filhos a palavra de Deus, os princípios bíblicos, os pais têm essa responsabilidade de vir com os seus filhos para a escola dominical, de fazer o culto doméstico com eles, orar, ler a Bíblia, fazer com que eles possam realmente amar a palavra de Deus. E eles vão ser pessoas que vão fazer a diferença na sociedade. E naturalmente que aqueles que conhecem a palavra de Deus e têm compromisso com Deus, jamais farão uma coisa dessas, essa que nós ouvimos. Nós ficamos sem saber, nós ficamos com uma grande interrogação. Como é que é possível um jovem tomar de uma arma e matar crianças inocentes? 5, 6 anos, amados irmãos. Isso é muito triste. É triste o mundo em que nós estamos vivendo. A situação a que nós chegamos. E tudo isso é, sem dúvida alguma, uma falta de compromisso com o Senhor nosso Deus. Se agarre cada vez mais ao Deus Todo-Poderoso. E nós temos um dever, temos uma obrigação. Não é de orar apenas por nós e pelo nosso progresso e pelo nosso bem-estar. Nós temos que orar por estas almas perdidas que estão nas mãos do inimigo das nossas almas para fazerem coisas assim e lançarem tanta tristeza e tanto choro para a vida de algumas pessoas. Naturalmente que a gente pode imaginar, como eu já disse, nós que somos pais, a tristeza que vai no coração daqueles que perderam os seus filhos. Eu estava ouvindo um pai que teve coragem de falar na televisão, não sei se os irmãos ouviram, estava ouvindo um pai falando, e ele estava dizendo que não sabia como é que ia superar esta situação. A perca da sua filha.
E naturalmente que eu posso imaginar também que quando ele estava falando, ele não estava convencido 100% que a sua filha já tinha morrido, já tinha partido. E na mente dele, no coração dele, no interior dele, ela continuava bem viva e bem presente e vai continuar para sempre, até que ele possa partir também. E aí aquela saudade que dá por vezes, aquela coisa, não é no fundo do nosso coração, que traz o choro à vida destas pessoas, é um sofrimento. E é um sofrimento grande. Agora, o que nos consola é o seguinte, é que estas crianças de 6 e 7 anos certamente estão no céu. São aquelas flores plantadas na glória, alegres, felizes. A vida para elas continuou. O pior muitas vezes não é para aqueles que partem. O pior é para aqueles que ficam e sentem a ausência, aquela saudade, aquela dor tão grande no coração. Nós, nas nossas orações, alguns já oraram aqui, e vamos orar por estas famílias. Quem sabe se isso também vai ser uma forma de eles terem um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. A religião não está conseguindo. É verdade que também, hoje em dia, pronto, as pessoas estão voltando as costas ao Senhor nosso Deus. Tiraram a Bíblia Sagrada das escolas, a Palavra de Deus, os 10 mandamentos. E as pessoas, elas não estão valorizando a coisa mais valorosa e mais preciosa que existe neste mundo de miséria e de pecado, que é a Palavra de Deus. A grandeza desta nação começou aí, observando a Palavra de Deus, observando os princípios bíblicos, aplicando os princípios bíblicos à vida das pessoas. Irmãos, sabem que houve um tempo que até os livros oficiais e escolares estavam impregnados de versículos da Bíblia. O irmão sabia disso? Mas é verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, lida, meditada e aplicada às nossas vidas, faz-nos sábios para a eternidade. Nós temos aqui a orientação para a vida, os princípios, para nós aplicarmos à nossa vida e podermos ser bem-sucedidos. E podermos viver uma vida com alegria. E podermos sentir a presença de Deus nas nossas vidas. E claro que a palavra de Deus, ela afeta a nossa fé de uma forma positiva. Para nós crermos no Senhor. Para nós darmos a nossa vida para Ele. Para nós crermos nas promessas maravilhosas e gloriosas de Deus e vivermos uma vida muito mais tranquila, muito mais descansada e muito mais abençoada. O irmão quer dizer amém, glorificar o nome do Senhor nosso Deus. As marcas de Cristo são espirituais e nos deixam parecidos com Ele, com o Senhor Jesus Cristo. Nós temos um exemplo na Bíblia que é de certa forma ilustrativo, que é em relação a Pedro, que mesmo tentando se esconder, todos o reconheceram, porque Pedro tinha as marcas de Cristo. Lá em Mateus capítulo 26, versos 69 a 73, diz o seguinte: ora, Pedro estava assentado fora do pátio. Isso quando Jesus estava a ser maltratado, estava a ser perseguido, antes da sua morte de cruz. E aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu. E disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele voltou a negar, com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Até a fala de Pedro falava
das marcas de Cristo na vida de Pedro. É verdade que Pedro falhou ali. É verdade que Pedro fracassou e demonstrou que era realmente um homem que andou com Deus, um homem que deu seu coração a Deus, um homem que foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Mas aqui fracassou, nós fracassamos por vezes. Não nos vamos julgar agora mais fortes do que Pedro, ou melhores do que Pedro. Todos nós que estamos aqui esta noite somos homens e mulheres, a maior parte convertidos ao Senhor Jesus Cristo, mas estamos sujeitos a falhar. Estamos sujeitos também a negar o Senhor Jesus Cristo. Mas é importante que nós possamos reconhecer isso e ver que as marcas de Cristo na nossa vida são muito importantes. Porque ali Pedro reconheceu que estava falhando. Pedro reconheceu que não poderia ser assim. E se arrependeu e foi chorar amargamente. Porque os outros viram em Pedro as marcas de Cristo. E despertaram Pedro para aquele grande erro que ele estava cometendo. Deus tem muitas formas de nos chamar a atenção. E nós precisamos, sem dúvida alguma, continuar posicionados diante do Senhor nosso Deus. Porque aqueles que realmente já são do Senhor, aqueles que são convertidos, aqueles que deram a sua vida para Jesus, esses levam as marcas do Senhor Jesus. Estão lá fora. Às vezes, quando você eventualmente falha também e fala coisas que não deveria falar, as tuas marcas te vão denunciar e Deus te vai chamar a atenção. É importante, é fundamental, é essencial nós termos estas marcas de Jesus na nossa vida. As marcas do mundo, naturalmente, que nos deixam muito diferentes do Senhor Jesus Cristo. E há uma grande diferença. Há dois povos caminhando neste mundo de miséria e de pecado. São aqueles que levam as marcas do mundo e precisam de Jesus e precisam se converter ao Senhor Jesus Cristo, e nós que temos as marcas de Cristo, os salvos, os remidos, os convertidos ao Senhor nosso Deus, aqueles que naturalmente já foram feitos filhos de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos incentiva a sermos imitadores de Cristo. E ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo era corajoso, não é verdade? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo tinha as marcas de Cristo na sua vida. E ele sabia. E ele podia falar para a igreja e dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo está na minha vida. Eu sou parecido com Cristo. Cristo se tem manifestado em mim de uma forma maravilhosa e poderosa. Eu não sei se tinha esta coragem de falar como Paulo falou. Sede meus imitadores. Mas, meus amados irmãos, isso é importante. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Porque Paulo não era um super-homem. Paulo era um homem. Mas era um homem comprometido com o Senhor dos céus e da terra. Era um homem que tinha as marcas de Cristo na sua vida e sabia que tinha as marcas de Cristo na sua vida. E nós mais adiante vamos falar mais um pouco acerca destas marcas de Cristo. O que é que são exatamente? E diz, portanto, devemos imitá-lo, mas em espírito, pois ele é espírito. Nós precisamos imitar o Senhor Jesus Cristo em espírito, porque ele é espírito. Lá em João, capítulo 4, versos 23 a 24, diz assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Uma grande marca de Cristo nas nossas vidas é a adoração. É nós sentirmos aquela motivação e querermos adorar o Senhor nosso Deus na beleza da sua santidade. Mas é adorá-lo de verdade. Diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Eles estão cheios do Espírito Santo. Sai do coração, do fundo da sua alma. Não é apenas uma coisa aparente. Você não salta na igreja sem ter uma motivação interior. Dançar no Espírito é bom, mas tem que ser mesmo no Espírito. E é agradável, sabe? Mas agora, dançar por dançar emocionalmente, sem vir realmente do fundo do nosso coração, da nossa alma. Adoradores adorando a Deus em espírito e em verdade, como diz a palavra do Senhor nosso Deus. Alguns tentam mostrar na carne que são adoradores, que são santos, que são especiais. Mas depois com as suas vidas, com o seu testemunho, não confirma aquilo que exteriormente e aparentemente na carne parece. Nem tudo o que parece é verdade. Então, meus amados irmãos, o mais importante em nós, para Deus, é o nosso coração. Não as manifestações exteriores, mas o nosso coração. Eu não sou uma pessoa muito, digamos, como é que dizem os americanos, de exteriorizar. Muito, os irmãos já me conhecem há muitos anos, não é verdade? Mas eu sinto dentro do meu coração e dou glórias a Deus e glorifico ao Senhor quando o Espírito me incentiva a fazer, porque estou sentindo a presença do Espírito Santo na minha vida. Lá em Marcos capítulo 7, verso 6, diz o seguinte: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, fingidos como está escrito, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, meus amados irmãos, não é falar por falar, é falar pela inspiração do Espírito Santo. Os irmãos sabem que um dos princípios terríveis em relação a Deus é a hipocrisia, o fingimento. Deus não suporta isso, amados irmãos. Porque quando a pessoa ela está fingindo, ela está sendo hipócrita, ela o está fazendo conscientemente. E você e eu também temos que ter um conhecimento maior. A mentira não pode ser nossa companheira. A hipocrisia também não. E o fingimento, nós temos que ser transparentes, verdadeiros, como diz a palavra de Deus, e assim estaremos alegrando ao Senhor nosso Deus. Nós vamos ver que a verdade é também uma marca de Cristo na vida do crente. O meu compromisso é com a verdade, sim ou não? Dê graças a Deus. E quando nós exercitamos a verdade, e vivemos a verdade, e andamos na verdade, naturalmente que esta verdade vai produzir muita alegria no nosso coração. Uma vida melhor, uma vida feliz. A mentira, ela destrói a vida das pessoas e traz tantas complicações e às vezes até traz a morte à vida das pessoas. Mas a verdade traz vida e traz vida com abundância, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O irmão quer dizer amém e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Joel, o profeta Joel, fala lá no capítulo 2 e verso 3 e diz: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não seja uma conversão aparente, não seja algo aparente, exterior, mas que seja realmente do fundo do nosso coração. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus.
porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Nós temos aqui mais algumas marcas de Cristo que devem estar em nós. Diz que Ele é misericordioso, nós também devemos ser misericordiosos, não é verdade? Exercitar a misericórdia, compassivos, tendo compaixão. Tudo isso, esses dois aspectos aqui, são consequências diretas do amor de Deus, do amor verdadeiro. Diz que Ele é tardio em irar-se. O autocontrole que deve estar em nós também é uma marca de Cristo na nossa vida. Benignidade, que está conectada, ligada à compaixão. E nos arrependermos do mal. Às vezes nós fazemos coisas menos boas. E até por vezes podemos praticar o mal, o pecado. Mas nós temos que ter aquela capacidade para reconhecer e nos arrependermos e continuar. Enfocando mais o bem e não o mal. E o bem está diretamente conectado com o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, às vezes quando nós vamos aos presídios, até nas ruas vemos pessoas tatuadas, até com o nome de Jesus, cruzes, etc. Mas, na sua conduta, nós percebemos que não há uma conversão verdadeira, que são sinais apenas aparentes. Apesar de eles, às vezes, saberem que Jesus é Deus, saberem que a Bíblia é a palavra de Deus, não se estão comprometendo verdadeiramente com Cristo e com a palavra de Deus. Às vezes nós nos jornais deparamos com imagens de jovens assassinados e que em seus corpos apresentam tatuagens de crucifixos, frases religiosas. Também querendo expressar alguma religiosidade. Mas na manchete do jornal temos que a causa da morte geralmente é provocada por drogas ou envolvimento no crime. Então, que Deus nos livre da aparência e que possamos ter um compromisso verdadeiro com o Senhor dos céus e da terra. Em Mateus, capítulo 3, verso 7, diz o seguinte: E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Os irmãos sabem perfeitamente que fariseus e saduceus era gente religiosa, muito religiosa. Mas precisava se converter ao Senhor nosso Deus, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento para a salvação, para a transformação, para a nova vida que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados, nosso corpo é para a glória de Deus. Nós temos que ter cuidado. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 15 a 20. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os em membros de uma meretriz? Não, por certo não. E não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela. Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem ao Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, as pessoas têm que olhar para nós. E até na forma como nós nos vestimos, decentemente, naturalmente. Eles podem perceber que é uma marca de Cristo na nossa vida. Eu não creio que nenhum irmão membro da igreja que se está prostituindo com prostitutas. Mas, meus amados irmãos, nós temos aí, portanto, pornografia, né? Pornografia. Na internet e também em revistas, etc. Crente não vê pornografia, meus irmãos.
Nem homem, nem mulher. Nem um casal junto. Eu sei de alguns casais que foram disto crentes. Nós não estamos falando aqui de católicos nem outras religiões. Estamos falando aqui de crentes. Casais que foram destruídos por causa da pornografia. Então, nós temos que vigiar em todas as áreas, porque queremos ser felizes, nós queremos ter uma família feliz, nós queremos ser um exemplo para os nossos filhos, sim ou não? Amém, graças a Deus, aleluia. Diz que a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do espírito é para a vida. Quando a pessoa está vendo pornografia, ela está inclinada para a carne ou para o espírito? A pessoa, em vez de estar vendo pornografia, devia estar vendo o quê? Lendo a Bíblia, cultos evangélicos, mensagens abençoadas. Às vezes tudo que é ministrado na televisão nem sempre está de acordo com a Bíblia Sagrada. E nós temos que estar capacitados para examinar tudo e reter o bem. Como diz a palavra do Senhor. Se você não conhece a palavra de Deus, e eu já vi alguns casos assim, até na nossa igreja, que as pessoas têm um conhecimento, uma falta de conhecimento da palavra de Deus e não podem discernir e não sabem discernir a heresia da verdade. E encaixam tudo e engolem tudo. E aí trazem problemas para a igreja, para mim também. Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Meus amados irmãos, não é só saber onde é que estão os versículos, conhecer os versículos de cor, não, Senhor. Você tem que ter conhecimento profundo das doutrinas bíblicas. Para saber separar, para saber discernir o bem do mal. O diabo, ele é muito sutiloso e ele engana de variadíssimas formas. E engana também desta forma. Os irmãos sabem que nos nossos dias há muita informação. Televisão, rádio, CDs, DVDs. Mas nem sempre aquela informação que nós recebemos, e às vezes vem através de pastores, está de acordo com a palavra de Deus. E você tem que saber discernir. Senão você vai ser um problema na sua igreja. Vai ser um problema para si mesmo. Hoje em dia, há várias igrejas que estão impregnadas de heresias. E os membros dessas igrejas não se apercebem porque não conhecem a palavra de Deus. O ênfase é no louvor. O ênfase é na dança. Que a carne gosta, não é verdade? Mas nós sabemos que a inclinação da carne é para a morte. Mas a inclinação do espírito é para a vida. Romanos 8,6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Amém, irmãos? E naturalmente que nós temos que, para vivermos em espírito, nós temos que procurar nos encher do Espírito Santo. Diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando você fica na carne, é um problema. Você causa problemas no seu lar, você causa problemas na igreja, você desagrada a Deus. Porque diz a Bíblia que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8,7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O irmão quer ser inimigo de Deus? De forma alguma, não é verdade. Então, não dê lugar à carne. Mortifica a sua carne. Os desejos carnais, os apetites desordenados. Isso não vem apenas na área do sexo, mas vem também em outras áreas. Há pessoas que hoje estão passando por grandes necessidades. Por quê? Porque elas desejaram ter coisas que não tinham condições de ter. E o que é que aconteceu? Contraíram dívidas. Se endividaram demais. E depois chega ao fim do mês e não têm condições de pagar aquela dívida. Então, nós precisamos comprar a crédito às vezes. E não é pecado comprar a crédito, mas você tem que fazer contas à vida.
Não é ver aquele carro, que carro de lindo, carro maravilhoso. Eu vou comprar aquele carro. E vai lá o agente e diz, quanto é a prestação desse carro? $500 por mês. Eu posso pagar esta prestação. Mas esquece, se aquele carro tem um seguro. E se é um carro bom, tem um seguro alto. E quando começa a chegar as prestações, não está dando. Porquê? Porque ele teve que tirar dinheiro para pagar o seguro também. Tem que fazer contas a tudo. Porque a falta de dinheiro, ela é uma tristeza, não é? Gera problemas sérios entre o marido e a esposa, na família. E até, às vezes, destrói casais. Então, nós temos que, como servos de Deus, ser bons mordomos daquilo que Deus nos dá. E esse princípio também é importante para nós vivermos melhor, termos uma vida abençoada e sermos felizes. Amém, irmãos? Deus quer nos ajudar. Todos nós falhamos nestas áreas. Até eu também. Já não falho porque também já estou ficando velho, há muitos anos de vida, muita experiência, etc. E a minha esposa, ela sempre me está puxando as orelhas em relação ao dinheiro. Eu sou a mão mais aberta, sou mais largo, mas ela tem a mão bem fechada. Às vezes até compro coisas e não falo para ela, porque ela... Depois ela vem a saber. Mas é assim, amados irmãos. Para nós sermos felizes, temos de ter cuidado com as dívidas. Os irmãos sabem disso. Alguns estão passando por situações aflitas, tristeza, etc., porque se precipitaram nesta área. Então Deus vai sempre nos advertindo e nos orientando, porque Ele quer que nós possamos realmente ter uma vida abençoada, sermos felizes, termos alegria. Deus está diretamente conectado com a alegria. O inimigo das nossas almas com a tristeza, com a morte. Nós não queremos nada com ele. Nós queremos tudo é com o Senhor nosso Deus. Diga amém. Glorifica o Senhor. Portanto, se parecemos verdadeiramente com Cristo, ou se nos parecemos verdadeiramente com Cristo, se trazemos as suas marcas espirituais em nós, se temos o nosso caráter transformado à imagem e semelhança de Cristo, um bom caráter, o caráter conectado com o Senhor nosso Deus. Não precisamos marcar o nosso corpo para sermos reconhecidos, nem termos manifestações exteriores, sermos reconhecidos nem pelos homens, nem por Deus, como fazem os que não conhecem a Jesus. Deus sempre conhece os nossos corações, mas às vezes os homens não têm essa capacidade. Até os nossos irmãos na igreja, e nós queremos demonstrar muitas vezes que somos bonzinhos, ou que somos mais santinhos, ou outros aspectos. Não precisamos fazer nada disso. Não contribui para a nossa bênção, não contribui para honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, entristece o coração de Deus, porque é fingimento, é hipocrisia, é mentira, não agrada a Deus. E nós queremos e só vamos impactar Deus com a verdade, nunca com o fingimento. Efésios capítulo 4, versos 16 a 20, diz assim, apóstolo São Paulo. Hoje o apóstolo São Paulo está pregando para nós. Não sei se os irmãos já se aperceberam isso. E digo isto, tanto que falar mal da pregação, sabe, não está falando mal de mim, está falando mal do apóstolo São Paulo. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza, mas vós não aprendestes assim de Cristo. Colossenses capítulo 3, versos 1 a 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. O nosso problema, o grande problema da nossa vida, é que nós estamos mais preocupados em buscar as coisas que são de baixo. É verdade, irmão Davi?
O povo falta os ensaios. O povo não tem um compromisso. O povo falta na igreja. Então, alguns estão fazendo compras para o Natal. Não, você tem que tirar tempo para fazer as suas compras de Natal fora dos dias do culto. Não é aproveitar o dia do culto, porque assim não tenho que ir para a igreja e é preciso comprar. Não faça. Se organize de forma a estar na igreja, louvando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Estou falando isso para os irmãos porque já estou com medo do dia 23, que é o domingo, antes do Natal. Todos vão vir para a igreja, não é verdade? Maravilha, graças a Deus, aleluia. Portanto, se já ressuscitais com Cristo, primeira coisa, buscai as coisas que são de cima. Uma dificuldade aqui, amados irmãos, para ler a Bíblia, para orar, para estar nos cultos, louvando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus, mas o fato de buscarmos as coisas que são de cima traz muita bênção, traz muita alegria para o nosso coração. O irmão quer dizer amém? Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Outro princípio importantíssimo. Pensai nas coisas que são de cima. Para onde estão indo os pensamentos? Os nossos pensamentos. Irmãos, há coisas tão lindas, tão maravilhosas lá em cima, para nós nos pensarmos e para nós nos alegrarmos com a ideia de que um dia nós vamos estar lá, no céu da glória, na mansão celestial, andando nas ruas de ouro. Pensai nas coisas que são de cima. Primeiro buscai e depois pensai e dai graças a Deus. Dai glórias a Deus por aquilo que Deus preparou para cada um de nós, aqueles que forem fiéis até ao fim, são salvos, são do Senhor Jesus, preparou para que um dia nós pudéssemos estar lá e sermos felizes para todo ou sempre. Diga amém e glorifico o nome do Senhor nosso Deus. Porque pensai nas que são de cima e não nas que são da terra. E nós temos as nossas prioridades, a nossa forma de ser, muitas vezes invertida. Estamos pensando nas coisas de baixo. Estamos pensando nas coisas da terra. E é por isso que muitas vezes nós não temos a alegria que poderíamos ter, nós não temos o sucesso que poderíamos ter, nós não temos a vitória que poderíamos ter em termos espirituais, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Onde Cristo está assentado à destra de Deus, em cima, na glória, na eternidade. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já morremos para o pecado. Já morremos para as carnalidades. Sim ou não? Sim ou não? Já morremos para as carnalidades e hoje vivemos em espírito. Por isso que a nossa vida é uma bênção. Por isso que nós temos muita alegria. Meus amados, para concluir, nós cristãos não precisamos mais nos marcar para sermos reconhecidos de forma alguma. Pois já temos muitos itens que nos identificam, a saber, algumas marcas de Cristo. Primeiro, capacidade para sofrer e permanecer fiel, que não é fácil. Mas quando nós temos o entendimento cristão, e sabemos realmente que sofrimento também traz bênção e muita bênção para a nossa vida, então é necessário nós termos essa capacidade para sofrer. E nós só vamos ter esta capacidade se estivermos verdadeiramente compromissados com Deus. Se estivermos nos procurando encher do Espírito Santo e permanecer fiel em qualquer circunstância. Nós temos várias figuras bíblicas que poderíamos falar aqui e enumerar, mas temos Jó, temos José, temos Daniel. O segredo da vitória destas figuras bíblicas foi porque no meio da tribulação, da grande adversidade, eles permaneceram fiéis. A fidelidade, a permanência com Deus, em qualquer circunstância, traz vitória para a vida de crente. Segunda marca é a aparência de Cristo. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 10 diz: e vos vestistes de novo,
que se renova com o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Vamos pensar um pouco na aparência de Cristo. Cristo, em primeiro lugar, era humilde. Ele exercitava humildade, marca de Cristo. Segundo, Jesus era santo. Era santo, nele não havia pecado algum. Ele exercitava a santidade. Cristo era, eu digo era porque ele está na glória, mas na realidade ele continua a ser humilde, manso, santo, honesto, verdadeiro, sincero e decente. O irmão quer dizer amém, quer glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Que a aparência de Cristo possa estar também nas nossas vidas. Que as pessoas olhem para nós e digam, possam dizer, não, aquele se parece com Cristo. Aquele é um cristão, porque é humilde, é manso, trilha o caminho da santificação, é honesto, é verdadeiro, é sincero, e é uma pessoa decente, é uma pessoa equilibrada. O cheiro de Cristo também é outra marca que precisa estar na nossa vida. O cheiro de Cristo. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E em 2 Coríntios, verso 15, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Veja que maravilha. Para Deus, aqueles que realmente estão compromissados com Ele, cheiram bem. Deus gosta do nosso perfume. Quando as nossas esposas, elas se lavam e se perfumam, nós gostamos de cheirar, sim ou não? Sabe bem. Elas estão agradáveis. Algumas às vezes ficam mal cheirosas. E os maridos também. Mas Deus nos está incentivando para sermos bem cheirosos. E o crente tem essa tendência para tomar banho, se lava. Alguns 3 vezes por dia, o que também é demais, não é verdade? Mas lavam, tomam banho, se perfumam, fazem a barba. Alguns se descuidam e andam de barba grande por aí. E chegam a casa, a esposa ainda sorri para ele, mas fica doida para dizer, vai fazer essa barba, porque estás muito esquisito. É verdade. A esposa, ela tem que procurar se tornar o mais bonita possível para o seu marido. E o marido para a sua esposa. Assim nós também para Deus. O bom perfume, cheirar bem, o cheiro de Cristo nas nossas vidas. E naturalmente que, se assim for, é claro que este bom cheiro de Cristo é uma consequência direta do nosso compromisso com Ele, da nossa pureza, da nossa santidade, do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa glorificação, ao nome que é sobre todos os nomes. E assim teremos um testemunho agradável a Deus e que atrai pessoas para Cristo. Nós vamos ser ganhadores de às vezes sem uma palavra, mas com o bom cheiro de Cristo. Mas aqueles que têm o bom cheiro de Cristo e atraem as almas para si, abrem a sua boca e a palavra tem efeito nos corações para a transformação, para a salvação. O irmão quer dizer amém, quer glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Agradecemos a Deus, agradamos a Deus, veja lá, agradamos a Deus servindo em espírito e não na carne. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na nossa carne. Filipenses, capítulo 3, versos 3. O irmão quer dizer amém, glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Que cada vez mais Cristo possa transparecer através de nós e que nós possamos ter estas marcas bem fincadas, não na carne, não no corpo, mas na nossa alma, no espírito, para dar frutos para a vida eterna. O irmão quer ficar em pé, quer agradecer a Deus, quer fazer um compromisso com o Senhor para o servir mais e mais de coração,
para ser uma pessoa recomendável em tudo aos olhos do Senhor nosso Deus, honrando a palavra, se firmando mais e mais na palavra, procurando propagar estas boas novas da salvação, falar de Jesus, exercitar a santidade, exercitar a verdade, exercitar a integridade, louvar, bendizer e glorificar o nome que é sobre todos os nomes, ser uma pessoa alegre, uma pessoa bem disposta, porque tem Cristo no seu coração. Os irmãos já viram, por exemplo, num lar, quando o marido tem as marcas de Cristo, e porque tem as marcas de Cristo, é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que está sempre dando glórias a Deus, é uma pessoa que está sempre desejando ir à igreja, louvar o nome do Senhor. É uma pessoa que, até no banheiro, ela começa a cantar hinos de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Agora, nós acrescentamos a isso a esposa com as mesmas marcas de Cristo. A esposa também com a presença do Espírito Santo na sua vida. A esposa compromissada com Deus. A esposa tendo sempre uma palavra boa de edificação, consolação, exortação para o seu marido. Como o seu marido para a esposa. Os irmãos digam lá, que lar é esse? Diga, irmã Fernanda. É o céu na terra. Um pouco do céu. Os irmãos estão a ver porque é que há muitos problemas no seio de muitos lares. É a falta das marcas de Cristo. Uma forma de nós nos examinarmos diante de Deus é vermos se realmente nós somos maridos que estamos agradando a Deus. É as esposas verem se realmente elas estão agradando a Deus. É os nossos filhos poderem dizer e sentir desejo de estar em casa. Se sentirem bem na nossa casa. Porque há paz, há a presença do Espírito Santo. Nós temos esta responsabilidade de realmente nos esforçarmos e agirmos de forma a termos um lar, que é um lar abençoado, que é um lar onde o Espírito Santo habita. E os nossos filhos nunca vão dizer, como muitos jovens americanos que andam por aí matando as crianças na escola, quer viver sozinho, quer sair de casa, não gosta de estar em casa. Mas eles vão gostar de estar em casa. Eles vão querer estar em casa, porque o ambiente é bom. Jesus está presente. O Espírito Santo está presente. E quem não quer ficar onde Jesus está presente e onde o Espírito Santo está presente? Ninguém. Não é verdade? Então Deus coloca também esta grande responsabilidade sobre os nossos ombros. Deus nos chamou para fazermos a diferença. Começando nos nossos lares. As igrejas têm muitos problemas. Sabe porquê? Porque os lares têm problemas. E esses problemas vêm para a igreja. E às vezes a igreja não tem como resolver estes problemas. Porquê? Porque a pessoa, ela própria, não se posiciona diante de Deus. E não há nada a fazer. Às vezes, quando os casais vêm falar comigo, eu já sei qual é o problema. E ajudá-los a entrarem pelo caminho certo, para terem um lar abençoado, um lar próspero, um lar que agrada ao Senhor dos céus e da terra. O irmão quer dizer amém. É glorificar a Deus. Os irmãos sabem uma coisa. Quando você vive uma vida posicionada diante de Deus e tem este compromisso com Deus e o Espírito Santo está habitando no seio do seu lar, os seus filhos vão consigo. Eles vão atrás. Não precisa você se esforçar muito. Muitos filhos se estão desviando porque os pais não têm um verdadeiro compromisso com Deus. Não há este ambiente dentro do lar, dentro da família. Eu achei muito engraçado, irmã Eliane. A sua filha mais nova, ela está ali. Qual é o nome dela? A Armanda. A Armanda, ela está um doce. Ela está uma benção. Ela teve um períodozinho que, enfim, estava meio rebeldezinha, etc. Mas ela agora está boa ou não está? Quem é que faz isso? É Deus. Mas os irmãos também têm um exemplo dentro de casa, não é verdade? Isso é muito importante, amados irmãos. Eu gosto muito da Amanda.
Amanda e também da Larissa. Graças a Deus pelos nossos adolescentes que vão melhorando cada dia, não é verdade? E nós temos que orar por eles, para que eles possam ir melhorando cada vez mais, porque eles vão ter um impacto importantíssimo, fundamental, essencial nos outros adolescentes lá fora e vão trazê-los para a casa de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Levanta a sua mão. Fale com Deus, vai falando, Senhor, me ajuda a ser mais compromissado contigo. Me ajuda a ser mais compromissada contigo. Dirige a minha vida, Senhor. Me dá um lar verdadeiramente abençoado, onde possas reinar, onde possas estar presente na pessoa do Teu Espírito Santo, onde a Tua paz possa ser abundante no seio do meu lar, onde a Tua alegria possa ser abundante, onde a Tua sabedoria possa nos estar guiando cada dia, cada hora, Pai bendito, no nome de Jesus. Eu proclamo muita bênção para as famílias aqui representadas, Senhor. Eu proclamo muita bênção para alguns que não estão aqui, Senhor. Toca nos lares, Senhor. Abençoa, Senhor. Oh Deus bendito, haja alegria, haja bênção, haja prosperidade. Abre as portas de trabalho para aqueles que não têm trabalho, Senhor. Dá, Senhor, a provisão, Pai bendito, provisão material, provisão espiritual, Senhor, provisão em todas as áreas, Pai, Senhor dos céus e da terra. Oh Deus, mais uma vez, nós queremos colocar nas Tuas mãos os pais destas crianças que foram assassinadas, Pai bendito. Consola os seus corações, levanta as suas vidas. Oh Deus, aqueles que não são salvos, sejam salvos por Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço